Olá a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre ferramentas para a identificação da sarcopenia em idosos. Meu nome é Thais Yoshimoto, sou médica geriatra e também nutróloga. O que eu preparei hoje aqui para vocês? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas clínicas que a gente tem para detecção de sarcopenia, de acordo com as recomendações do Consenso Europeu. Também vou falar um pouquinho para vocês sobre os exames que a gente tem hoje em dia que nos ajudam para a avaliação da massa muscular, prós e contras desses exames que a gente tem disponíveis e também como a gente pode fazer com tudo isso aí na prática. Então, só para a gente relembrar o conceito de sarcopenia, lá pelo Consenso Europeu, a gente não pode esquecer que além da redução de massa muscular, a gente também tem que ter uma diminuição da força e da performance física, então, para a gente poder fazer esse diagnóstico. E esse mesmo consenso europeu, então, nos traz um algoritmo para a gente seguir para a detecção aí da sarcopenia e também recomendações tanto de ferramentas clínicas que a gente pode utilizar, quanto também de métodos diagnósticos que nos ajudariam aí nessa investigação. E eles também colocaram pontos de corte para cada um desses métodos ou exames, e é isso que a gente vai utilizar hoje em dia na nossa prática. Então, vamos começar lá com a primeira parte do nosso algoritmo do Consenso Europeu. Então, a primeira ferramenta que eles propõem para a gente para fazer um screening da nossa população seria utilizar uma ferramenta que chama SARC-F, que é um questionário muito simples. Quando a gente vai fazer uma detecção, um screening na população, a gente tem que sempre lembrar que a gente quer um teste ou um questionário que tenha uma alta sensibilidade. Porque quando eu tenho uma alta sensibilidade, eu consigo detectar o maior número de casos possíveis. E depois eu vou rastrear ali dentro para ver se eu não tenho nenhum falso positivo. E a ferramenta, então, que o Grupo Europeu nos traz é o SARC-F, que são compostos de 5 perguntas. Esse questionário que vocês estão vendo aí em roxo, ele é o SARC-F-CC, que eu vou comentar com vocês mais para frente, mas primeiro se atentem às 5 primeiras perguntas desse questionário, que são a composição do SARC-F original. Então, o que a gente vai fazer questionando aí o paciente? A gente vai perguntar sobre força muscular, se ele precisa de ajuda para caminhar, se ele precisa de ajuda para levantar da cama ou da cadeira, se ele consegue subir escadas e também em relação a quedas. Então, esses primeiros 5 itens fazem parte do SARC-F normal e a gente pode ver que é uma ferramenta muito simples, então são apenas perguntas, qualquer um pode fazer e pode utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta que foi validada, então, aqui para a população brasileira, através desse estudo que eu trouxe aqui para vocês do JAMDA. Só que quando a gente foi fazer, quando este grupo foi fazer a validação desse SARC-F para a população brasileira, a gente acabou achando uma sensibilidade muito pequena, de apenas 33,3%. Então, se a gente for pensar, como eu falei para vocês, que a gente precisa de um instrumento que tenha uma boa sensibilidade, o SARC-F não seria um instrumento adequado para a nossa população. Então, este mesmo grupo, ele acabou fazendo o quê? Então, ele pegou o SARC-F e acrescentou a circunferência de panturrilha e chamou isso de SARC-F-CC. E através da introdução apenas de uma coisinha, que era a circunferência de panturrilha, a gente conseguiu aumentar essa sensibilidade de 33,3% para 66,7%. Então, tornando essa ferramenta muito mais útil para a população brasileira, E é isso que eu proponho para vocês aqui. Então, nessa primeira parte do algoritmo, quando a gente for fazer um teste de screening, é a gente fazer o SARC-F-CC ao invés do SARC-F, tá? Então, aquelas 5 primeiras perguntas, mais a medida da circunferência da panturrilha. Mais a circunferência da panturrilha, a gente tem que ter uma boa metodologia para medir. Então, não adianta a gente sair fazendo de qualquer jeito, E qual que é a metodologia adequada? Então, o paciente tem que estar sentado, com o pé, então, apoiado no chão. A gente vai fazer a medida na panturrilha direita, que foi o que foi preconizado ali pelo Grupo Europeu. Nós vamos fazer 2 medidas com uma fita métrica inelástica no local de maior circunferência dessa panturrilha. E a gente vai considerar uma média entre essas 2 medidas, tá?
Então, lembrando aqui que a gente vai usar a média. Então, esse é o primeiro teste que a gente faz. Então, ele vindo com um SARC-F-CC aí maior que 10, então um SARC-F positivo, a gente vai passar para a segunda parte do nosso algoritmo. Então, que a gente fazer os testes de força muscular. E aí o grupo europeu propõe para a gente tanto a força de preensão palmar, quanto o teste do sentar e levantar. E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses testes. Então, o primeiro teste é a força de preensão palmar. Aqui a gente vai usar um dinamômetro tanto convencional, que a gente vê nessa foto preta e branca, quanto um digital, que aí é até um pouquinho mais fácil para a gente fazer essa medida. Então, a gente pode usar os dois, né? O que eles preconizam é esse dinamômetro Jamar. E como que o paciente tem que estar? Ele tem que estar sentado, né? Com o braço ali flexionado, o braço e o antebraço em 90 graus. E ele pode fazer tanto com o braço solto, quanto nessa outra figura a gente consegue ver aqui, quanto com o braço apoiado, tá? E a gente vai fazer quantas medidas? Nós vamos fazer 3 medidas do lado direito, 3 medidas do lado esquerdo, e a gente vai utilizar a melhor força obtida. Então, diferente da circunferência de panturrilha, onde a gente faz uma média, aqui não, aqui a gente usa qual foi a melhor força que ele teve aí nessas 6 tentativas, tá bom? E, então, para a força, né, a força de preensão palmar, o cutoff lá é o 27 quilos para homem e 16 quilos para as mulheres. O teste do sentar e levantar é feito com uma cadeira, então a gente pede para o idoso sentar e levantar 5 vezes dessa cadeira. Ele tem que estar com os braços ali, né, cruzados na frente do peito, para que ele não use o braço, né, a força do braço ali para levantar, tem que ser só com a força da perna. E um dado importante é que ele não pode encostar as costas ali naquele encosto da cadeira. Então, ele tem que sentar meio que no meio da cadeira, para ele não ter esse impulso aí, pegar impulso com o encosto. Então, ele vai fazer isso 5 vezes, e a gente vai cronometrar quanto tempo ele demora para fazer esse teste do sentar e levantar. E aí, o grupo europeu também nos dá um ponto de corte, que é maior que 15 segundos aí para as 5 tentativas, né? Então, se ele demora mais que 15 segundos, então aí a gente fala que ele também tem uma baixa força muscular. Então, ele teve um SARC-F-CC positivo, fez os testes de força muscular, e esses testes vieram baixos. Então, eu posso falar que ele tem uma sarcopenia provável, e aí, então, eu vou passar ali para os meus testes de quantificação da musculatura esquelética. Esse mesmo grupo europeu, então, fala que a gente pode fazer essas medidas tanto com densitometria de corpo total, quanto bioimpedância, quanto tomografia e ressonância magnética. Mas nessa aula eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esses métodos diagnósticos e vou trazer para vocês também um pouquinho sobre o ultrassom, que é um método muito promissor, principalmente para aqueles pacientes que estão acamados, que têm uma dificuldade para fazer esses outros exames. Então, no final, eu comento um pouquinho sobre ele, apesar de não ser um teste recomendado ali pelo grupo europeu. Então, na composição corporal, o que a gente vai fazer de medida, né? A gente, então, aqui para a sarcopenia, a gente vai fazer a medida da musculatura esquelética. Então, vamos começar pelo primeiro exame, que é a bioimpedância. E a bioimpedância, basicamente, ela é o quê? É eu colocar 2 eletrodos, um eletrodo de entrada e outro eletrodo de saída. Pode ser mão e pé, como a gente vê aí nessa figura, ou pode ser 2 pontos diferentes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu passo uma corrente elétrica ali neste segmento, né, no ponto de entrada e no ponto de saída, e eu vou avaliar o quanto eu tive de resistência na passagem dessa corrente elétrica. E através dessa resistência, eu vou conseguir medir indiretamente, então isso é importante, né, uma medida indireta, os tecidos através da resistência. Então, só para a gente lembrar um pouquinho ali da fisiopatologia, o músculo,
ele tem muita água e eletrólito. Então, a gente consegue uma condução rápida dessa corrente elétrica através do músculo, e é isso que a bioimpedância vai medir. Enquanto que gordura e osso, eles têm pouco quantidade de líquido, né, de água, de fluidos e eletrólitos. Então, eles são mal condutores, então eles têm uma alta resistência elétrica. Então, como eu falei para vocês, a gente tem diversos tipos de aparelho de bioimpedância. Então, a gente tem aqueles mais simples, até essas balanças aí que vendem pela internet, né? Então, que geralmente medem o pé-pé, ou aquele outro aparelho que a gente vê ali no azulzinho, mão-mão, ou esses aparelhos que a gente vê muito em academia, né? Que mede pé-mão, e os aparelhos mais sofisticados que a gente tem com os eletrodos, que a gente pode medir tanto de um lado só do corpo, ou os 4 segmentos ali, que seria o ideal, a gente tentar fazer com os 4 eletrodos, então, mão e pé. E a gente tem aparelhos que medem uma frequência única e aparelhos que medem multifrequências. Então, os aparelhos de frequência única são aparelhos mais antigos e não são tão precisos na detecção aí dos diferentes tecidos. Enquanto que os multifrequenciais, eles já têm uma melhor correlação com a densitometria de corpo total, e são interessantes por quê? Porque eles conseguem, além de avaliar a massa muscular com maior precisão, eles conseguem fazer a medida da água livre. Então, eles conseguem fazer água corporal total, água intra e água extracelular. Então, para aqueles pacientes que têm um pouquinho de edema, seria um aparelho mais indicado. E como que a bioimpedância, então, calcula tudo isso para a gente? Então, a gente passa a corrente elétrica ali pelo corpo e, através de equações, né, então, a gente tem diversos tipos de equações, a gente vai fazer o cálculo desses diferentes tecidos. Então, é uma medida indireta. E aí, aqui, vocês podem ver que a gente tem vários tipos de equação para fazer diferentes medidas. Para a população idosa, a gente tem uma equação que foi, então, sugerida ali pelo grupo europeu para a detecção de sarcopenia. Isso é muito importante, porque se a gente for utilizar a bioimpedância para a medida de massa muscular no idoso, a gente tem que ter um aparelho que faça o uso dessa equação que foi descrita por esse grupo. E isso acho que é o mais difícil da gente saber, a gente não vai saber se essa bioimpedância está calibrada com esse tipo de equação. Eu trago alguns exemplos aqui de bioimpedância. Essa daqui é uma bioimpedância simples, que a gente vê muito fazendo nas academias, né? Então, e geralmente a gente usa esse tipo de bioimpedância para medir mais até a massa gordurosa, né? E não tanto a massa magra. E a gente já tem outros tipos de bioimpedância aqui mais sofisticadas, que já dão para a gente, então, o índice de sarcopenia, que provavelmente este tipo de bioimpedância deve estar calibrada aí, então, com aquela fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, a bioimpedância, ela é um exame que a gente pode utilizar para detecção de massa muscular, mas ela tem algumas limitações, né? Então, para os pacientes que eu vou fazer seguimento desse paciente, então, eu fiz um exame e quero ver se ele está perdendo ou ganhando massa muscular. Eu tenho que tomar muito cuidado com o estado de hidratação desse paciente, porque se um dia ele está desidratado e no outro dia ele está com edema, a medida vai ser diferente. Ela ainda é um método muito impreciso, então para pequenas detecções menores que 2 quilos eu não consigo fazer essa diferenciação, então eu só vou ver perdas musculares maiores, né? A gente tem que ter equações validadas para a população estudada, a gente não tem ainda equações validadas para a nossa população, né, na questão de sarcopenia. Em pacientes aí muito magrinhos, com MC menor que 16, ou naqueles muito obesos, uma maior chance de erro, então a gente não recomenda utilização nessa população. E a gente tem um problema que a gente não tem validação para pacientes neurológicos, então, por exemplo, pacientes hemiplégicos, a gente não tem validação, então a gente não poderia usar nessa população. E, como eu já tinha falado para vocês, na questão do edema, então, os pacientes que têm muito edema é um exame um pouquinho problemático. E quando a gente escolhe a bioimpedância como um método, porque eu só tenho a bioimpedância para fazer ali no meu setor, no meu serviço,
eu tenho que lembrar que a bioimpedância requer um protocolo muito, muito rígido, né? Então, o paciente, ele tem que fazer um repouso, ele não pode ter feito exercício físico 8 horas antes do exame. Então, de preferência, né, esse paciente, ele estar em jejum ali de pelo menos 4 horas, não usar diurético 24 horas antes do exame, que a gente sabe que para algumas populações vai ser praticamente impossível. Então, não é um exame tão fácil, então não dá para o paciente chegar ali no laboratório e fazer a bioimpedância sem a gente conseguir seguir esse protocolo aí um pouquinho mais rígido, tá bom? O próximo exame que eu vou falar para vocês é a densitometria de corpo total. E, basicamente, então, também, o que é a densitometria? Então, eu vou fazer um raio-x de todo o corpo, e através desse raio-x, eu vou fazer uma análise indireta, através de um software, dos diferentes tecidos. Então, eu vou ver massa magra, gordura e osso. Então, é importante a gente ver que a densitometria de corpo total também é uma visualização indireta dos tecidos. Então, a precisão da densitometria é melhor que a bioimpedância, porém não é tão boa quanto uma tomografia ou uma ressonância. É um exame rápido para se fazer, né, relativamente rápido, aí dura de 5 a 20 minutos. E uma coisa legal da densitometria é que eu consigo fazer a segmentação da massa magra. Então, eu consigo fazer a massa magra apendicular, né, de braços e pernas, que é o preconizado ali pelo Consenso Europeu de Sarcopenia. E lembrar que ela, hoje em dia, é o método preferencial para medida de massa muscular, pela disponibilidade, pelo custo, porém, não é o gold standard, né, para medida de massa muscular. Então, a gente tem que sempre lembrar, dentro da densitometria, que cada aparelho vai dar uma medida diferente. Então, a gente tem muita diferença entre aparelhos, né? Que é uma coisa que a gente comenta muito até na densitometria óssea, né? Quando a gente vai fazer diagnóstico de osteoporose, segmento do paciente, geralmente a gente pede para que ele vá fazer o exame sempre na mesma máquina, porque a gente tem uma variação entre máquinas, né? Então, se eu for também pedir para o paciente fazer uma densitometria de corpo total e eu quero fazer o segmento desse paciente, então também vou pedir para ele fazer sempre na mesma máquina para evitar essa variação entre máquinas, né? E a gente acha que está perdendo ou ganhando e muitas vezes é só porque trocou de uma máquina para outra. A gente tem limitações também na densitometria de corpo total, assim como lá na bioimpedância, né, para os pacientes muito obesos. Então, mais que 120, 130 quilos a gente não consegue fazer. E também é uma limitação aí da largura, né? Então, os pacientes também muito obesos que têm uma circunferência aí abdominal maior, a gente também não consegue fazer, tá? E o estado de hidratação também pode afetar resultado, assim como lá na bioimpedância. Então, o que a gente vai medir na densitometria de corpo total? Então, a gente vai medir massa muscular apendicular, braços e pernas, e a gente vai dividir isso pela altura em metros quadrados, tá bom? E aí, chegando então a um índice que a gente chama de índice de massa magra, ou índice de Baumgartner, e para isso, então, a gente já tem um ponto de corte estabelecido ali pelo grupo europeu, que é menor que 7,26 para homens, ou menor que 5,5 para mulheres. Então, quando a gente esses parâmetros estão abaixo disso, a gente fala que eles têm aí uma massa muscular diminuída. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui da densitometria de corpo total, e com alguns casos, então, alguns pacientes que a gente acompanhou. O primeiro é um paciente de 92 anos, do sexo masculino. Ele era um hipertenso, tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, diabetes mellitus, é um paciente aí que já semidependente, e ele teve 9 internações hospitalares no último ano, todos por insuficiência cardíaca descompensada ou por infecções pulmonares. E na última internação, a gente falou, vamos pedir uma densitometria de corpo total para esse paciente, até para a gente avaliar o prognóstico dele, né? Porque se a gente vê que ele é um frágil e sarcopênico, então a gente tem mais argumentos para conversar com essa família e até fechar aí uma indicação de cuidados paliativos.
E para nossa surpresa, esse paciente, né, vocês podem ver ali que ele tinha um IMC de 23,9, então era um indivíduo que tinha um peso aí normal, mas ele era um atleta, né, porque ele tinha 12% de gordura no corpo dele, e o índice de massa magra, né, o índice de massa muscular dele era normal, ali 8,53, porque se a gente for lembrar, o ponto de corte lá era 7,26, né? Então, ele tinha uma massa muscular normal. Então, ele tinha critérios clínicos para sarcopenia, mas quando a gente foi fazer a medida, ele não tinha diminuição de massa muscular. E eu trouxe esse outro slide aqui só para lembrar que a densitometria de corpo total também faz a avaliação da densitometria óssea, né? E só que é densitometria óssea total. E a gente não tem ponto de corte estabelecido para detecção de osteoporose através da densidade óssea de corpo total. Então a gente tem que continuar pedindo a densitometria óssea ali de fêmur e coluna para fazer o diagnóstico de osteoporose. Nesse exame que o paciente fez, esse laboratório, ele já traz para a gente a densitometria de fêmur e coluna, mas tem algumas densitometrias de corpo total que não veem isso, então a gente tem que pedir separado a densitometria de fêmur e coluna, tá? O segundo exemplo que eu trago para vocês é um paciente do sexo masculino, 74 anos, a gente, né, um idosinho jovem, ele é hipertenso, ele tem uma fibrilação atrial, ele estava anticoagulando e tem uma dislipidemia. E ele acompanhava com um clínico que achou que ele tinha que perder peso, então orientou perda de peso e pediu para ele uma densitometria de corpo total para avaliação e também para fazer o segmento aí dessa perda de peso. Então, a gente pode ver aqui através do IMC que ele tinha um IMC de 27, então ele tinha aí um sobrepeso, né? Então, estava certo fazer essa recomendação da perda de peso, com 38,4% de gordura total. Porém, quando a gente foi fazer a medida de massa muscular, a gente acabou vendo que ele tinha um índice abaixo do esperado, de 7,17 aí, quilogramas por metro quadrado. Então, até nos surpreendeu, porque era um paciente totalmente funcional, não tinha critérios para sarcopenia, porque ele não tinha perda de força, não tinha um SARC-F positivo, mas quando a gente foi fazer a avaliação, a gente encontrou uma massa muscular baixa. E quando a gente fez o segmento longitudinal desse paciente, então ele foi orientado a perder peso, a gente viu o quê? Que ele conseguiu perder gordura, então ele foi de 38,4 para 36,3, então ele perdeu aí 2% da gordura total, que foi muito bom, porém, ele também perdeu massa magra, né? Então ele passou de 7,17 para 6,92. Então isso é para a gente se atentar primeiro, né? Que aquele paciente já tinha uma massa muscular abaixo do esperado, e que com a perda de peso, ele acabou perdendo mais. Então, será que a estratégia aqui, neste paciente, não deveria ser diferente? Primeiro, tentar aumentar a massa muscular dele, fazer com que ele tivesse uma massa muscular normal, para depois orientar a perda de peso. Então, a gente tem que ficar aí atento a essa recomendação. Os próximos exames, então, são a tomografia e a ressonância. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, a tomografia é legal, por quê? Porque ela é um método muito preciso para avaliação da massa muscular, né? Então, eu consigo ver direitinho os meus tecidos, né? Vocês podem ver nessas duas imagens. E ela também permite que eu faça a reconstrução dos volumes, né? Porque se a gente for lembrar ali na tomografia, a tomografia são cortes, né? Eu não tenho a imagem de tudo, né? Eu vou fazendo cortes, e através desse corte transversal versus a espessura do corte, eu consigo fazer a reconstrução aí desses volumes. Um grande problema da tomografia é que ela não tem alteração da densidade muscular decorrente da idade, né? Eles não fazem essa correção. Então, a gente não consegue ver a qualidade do músculo através ali da tomografia.
Ela é um exame de um custo bem mais alto, se a gente for comparar com a densitometria de corpo total e com a bioimpedância, e tem a questão da exposição à radiação. Então, quando a gente vai analisar o quanto a gente se expõe de radiação, dê uma olhada aqui na tomografia de abdômen e pelve, né? Na tomografia de abdômen e pelve simples, eu sou exposto a uma radiação que eu demoraria 3 anos, naturalmente, para adquirir essa radiação. Enquanto que, fazendo uma densitometria óssea simples, eu tenho essa mesma equivalência em 3 horas. Então, uma é uma radiação de 3 anos, outra é uma radiação de 3 horas, né? Provavelmente a densitometria de corpo total, eles não tinham esse dado, mas deve ser aí praticamente o triplo, então de 3 passaria para 9 horas. Então, é infinitamente menor o quanto de radiação eu sou exposto dentro de uma densitometria de corpo total, frente a uma tomografia aí de abdômen. Então, tem essa questão da exposição à radiação que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque se a gente quer fazer exames seriados para segmento desse paciente, ele vai estar muito exposto à radiação, né? E eu consigo, então, a tomografia é legal porque eu consigo fazer um corte transversal só e já ter uma estimativa da massa muscular desses idosos, que eu vou mostrar para vocês, um estudo bastante interessante. E a gente pode fazer essa medida num corte único ou no meio da coxa ou no nível de L3. Então, esse estudo aqui é o que avaliou se uma medida única, então um corte único de tomografia no nível de L3, se correlacionaria com a massa muscular esquelética aí total da população. E por que eu trago esse estudo para vocês? Porque a gente fazer só um corte de tomografia, a gente vai expor o paciente a menos radiação, né? E também a gente pode aproveitar um exame que ele vai fazer ali, uma tomografia de abdômen, e pedir para fazer esse corte. Então, se o paciente vai fazer uma tomografia de abdômen ali por qualquer outro motivo, né? Vou avaliar outra coisa, eu posso pedir para o radiologista fazer um corte ali em L3 e fazer a análise da massa muscular através desse corte. Então, esse estudo aqui de 2018 foi um estudo para realmente definir esses percentis de massa muscular esquelética para a população caucasiana. Foi com 420 participantes, tanto jovens quanto idosos. Então, eles fizeram um corte de tomografia ali no nível de L3, né? E fizeram, então, vocês podem ver que está circulado ali em branco, né? Essa área cinza em branco. Então, eles fizeram ali a quantificação da massa muscular deste corte e, através disso, eles fizeram o índice de musculatura esquelética, da mesma forma que foi proposto ali pelo grupo europeu. E eles acharam que esse único corte teve uma boa correlação com a massa muscular de corpo total. E aí eles propuseram, então, esses pontos de corte aqui pelo estudo, que é o que hoje em dia a gente usa nos laudos de tomografia de abdômen, que a gente pede especificamente para avaliação da massa muscular, tá? Então, infelizmente, não são todos os locais que fazem, não são todos os radiologistas que têm esse know-how para fazer a avaliação da massa muscular através do corte de tomografia, tá? Então, precisa ser nos grandes centros e o radiologista precisa ser experiente nisso. O próximo exame, então, é a ressonância magnética. A ressonância magnética, lembrando que essa, sim, é o nosso gold standard para avaliação da massa muscular. Por quê, né? Porque a ressonância magnética, ela tem uma qualidade de imagem incrível, né? Então, quando a gente vai ver aqui nesses cortes, a gente consegue ver todas essas infiltrações, né? Então, a gente consegue ver não só a quantidade de músculo que eu tenho aqui, mas também quanto a qualidade deste músculo. Não usa radiação, né? Então, a gente não precisaria se preocupar com isso. Então, é um método muito, muito preciso para avaliação aí do volume muscular. E como eu falei para vocês,
ela avalia a qualidade do músculo. Vamos ver nessa outra imagem aqui. Olhem para essa última imagem, que está escrito Fat Fraction, que vocês vão ver aí o quanto que a gente consegue ver de fibrose, infiltração gordurosa aí nesse músculo. Então, ele traduz muito bem a qualidade desse músculo, que se a gente for lembrar aqui naqueles primeiros slides que eu passei para vocês, né, que um dos critérios era diminuição de massa muscular ou alteração da qualidade, né? Então, seria também um dos critérios, tá? Porém, né, qual que é o grande porém da ressonância? Custo muito alto, então, assim, é um exame caríssimo e demora muito para ser realizado, né? Então, quem já fez ressonância magnética sabe o quanto você fica lá dentro daquela máquina com o tec-tec ali na sua cabeça, né? Então, demora muito para ser realizado. Também a gente não tem disponível em todos os locais, a gente só tem aí nos grandes centros. Mas é um excelente método, né? E é um método seguro, enfim, seria realmente o melhor padrão para a gente avaliar a massa muscular. E quando a gente vai comparar, então, ressonância com densitometria de corpo total, a gente vai ver que a densitometria de corpo total, ela varia 3 tipos de tecido: tecido adiposo, massa magra e massa óssea. Já na ressonância, a gente consegue ter uma avaliação muito completa desses tecidos, né? Então, eu consigo ver, inclusive para tecido adiposo, eu consigo ver tecido adiposo subcutâneo e tecido adiposo visceral. Então, se eu for já fazer uma avaliação desse paciente, não só na questão de massa muscular, mas também quero saber se ele tem uma síndrome metabólica, aí com bastante quantidade de tecido visceral, também é um excelente exame para fazer. Eu já consigo ter todas essas informações através da ressonância. E eu trago esse estudo aqui de ressonância para vocês, porque esse estudo ele conseguiu achar aí uma saída para o uso da ressonância, que na conclusão vocês vão ver por quê. Então, o que ele avaliou, esse estudo avaliou? Então, ele avaliou se um corte transversal, ali na altura da metade da coxa, se correlacionaria com o volume total de massa muscular. Então, ele queria ver se um corte único, né, teria uma boa correlação com o volume total da coxa. Então, foi feito só com idosos, 200 idosos da comunidade, e ele fez uma análise, fez uma comparação com a densitometria de corpo total. Então, esse daqui foi o corte que ele fez, né, e aí eles conseguem, tá vendo que eles conseguem pintar os diferentes tecidos, então vê até as infiltrações gordurosas aí dentro do músculo. E aí, então, eles fizeram a volumetria do quadril todo e viram se esse único corte poderia predizer o volume total. E houve uma boa correlação entre o volume total do quadril e o volume medido por um único corte transversal ali do quadril. Aqui eu trago essas imagens aqui só a título de curiosidade, né, só para a gente ver de um indivíduo, o primeiro de um indivíduo normal, o segundo de um obeso, sem diminuição de massa muscular, o terceiro de um sarcopênico e o último de um obeso sarcopênico, para a gente ver como é diferente aí, quanto a gente vai perdendo de massa muscular ao longo do tempo. Só curiosidade, tá, gente? E então, esse estudo, o que eles acharam? Eles acharam que houve realmente uma boa correlação entre volume total de quadril e o volume medido ali pelo aquele corte, único corte transversal. O que foi mais legal desse exame? Foi que fazer apenas um corte transversal na altura da coxa leva apenas 2 minutos. Então, a gente teria uma grande vantagem frente ao que eu tinha falado para vocês, que era, né, um contra aí da ressonância que demora muito. Então, eu conseguiria fazer um exame de forma muito rápida, eu conseguiria ver a qualidade do meu músculo através dessas imagens, e eu também diminuiria muito o custo do meu exame, né? Se é um exame mais rápido, eu consigo fazer mais exames, então eu também conseguiria diminuir o custo. Então, talvez mais para frente a gente consiga aí usar a ressonância também para fazer esse corte. E da mesma forma que eu falei para vocês ali na tomografia de abdômen, eu também poderia aproveitar o meu paciente que vai lá para ressonância, para fazer uma ressonância de coluna, né, que é o joelho, e já poderia fazer
esse corte único aí na metade da coxa para ver se ele realmente não tem uma baixa massa muscular. Então, conforme prometido para vocês ali no começo da aula, eu trago um pouquinho para vocês sobre o ultrassom e por que, né, que eu me empolgo tanto aí com o ultrassom. Porque o ultrassom, hoje em dia, a gente tem milhares de aparelhos portáteis, e esses aparelhos, eles são aparelhos muito bons, muito precisos para as medidas. Então, eu tenho um aparelho que eu consigo levar à beira-leito ou até na casa do meu paciente, para aquele paciente que não consegue sair de casa, né? E ele é um bom método, principalmente para a gente poder medir a espessura ali do músculo, né? E a gente pode usar ali tanto o quadril, como vocês estão vendo aqui nessa figura, quanto também braço. A gente pode fazer em alguns outros locais, né? Ele também permite uma avaliação qualitativa desse músculo, mas aí acaba ficando um pouquinho mais para o radiologista, né? Acho que a gente tem que ter um pouquinho de experiência para medir ângulo de penetração, comprimento do fascículo, intensidade do eco, vascularização. Então, a gente teria que ter um pouquinho mais de know-how. Porém, a gente tem que lembrar que o ultrassom, ele é operador dependente. Então, dependendo do quanto eu faço de pressão ali no meu transdutor, eu posso ter medidas diferentes dessa espessura do quadril, tá? Então, eu trouxe aqui que a gente tem de evidência, né? Já que não é uma coisa que... não é um método que é recomendado ali pelo grupo europeu, pelo consenso. Então, eu trouxe um pouquinho de evidências para vocês de como o ultrassom pode ser utilizado aí para detecção da massa muscular em idosos. Então, esse estudo aqui é uma revisão sistemática, que inclui estudos até 2016, e eles fizeram uma análise da confiabilidade, validade e viabilidade do ultrassom para predição de massa muscular em idosos, tá? Então, a primeira coisa que eles fizeram essa primeira análise que eles fizeram nesse estudo foi ver a confiabilidade. Então, eles mediram tanto uma pessoa fazendo ultrassom em um momento, e depois essa mesma pessoa fazendo ultrassom alguns minutos depois, até alguns dias depois, quanto uma pessoa diferente, então vai um primeiro indivíduo e faz, e vem outra pessoa e faz essa mesma medida. E eles viram que, apesar de ser operador dependente, a gente não tem grandes diferenças nessas medidas, tanto de pessoa para pessoa, quanto de uma pessoa para outra pessoa. Então, seria um método confiável. Em relação à validação frente a outros métodos, foram estudados, então, o ultrassom frente à densitometria, ressonância, tomografia, e eles viram que a espessura do muscular, né, nesse corte transversal, tem uma boa correlação com estes outros métodos de avaliação. Então, é um método realmente válido para a estimativa da massa muscular, né? Porém, acho que o grande porém do ultrassom é que a gente não consegue, através do ultrassom, ainda fazer uma predição da massa muscular desses idosos, né? Então, a gente tem apenas 2 estudos que fizeram avaliações diferentes. Então, um fez a somatória de 4 espessuras musculares, então, coxa, anterior, posterior, perna, anterior e posterior, e eles viram que tinha uma boa correlação dessas medidas com a densitometria de corpo total, né, na parte muscular da perna. E a gente tem um outro estudo que também utilizou o braço, então ele utilizou perna e braço, que também achou uma boa correlação. Porém, a gente ainda não tem uma fórmula, né, a gente não teria como, a gente tem na bioimpedância, na densitometria de corpo total, uma fórmula que eu pudesse pegar essa espessura, aplicar nessa forma e ter um índice de massa muscular. Então, a gente não consegue ainda ter um ponto de corte através do ultrassom para predição de massa muscular e para diagnóstico de sarcopenia nesses idosos, tá? Então, a conclusão foi exatamente essa. Então, ele é um método bem confiável. Então, apesar de ser operador dependente, é um método válido, confiável, né? Ele consegue realmente fazer uma estimativa ali da altura, né, da espessura da musculatura, porém, ainda não é um método indicado, porque a gente não tem como fazer essa estimativa aí da massa muscular total, e com um ponto de corte razoável.
E eu trouxe esse outro estudo para vocês, que esse estudo avaliou o quanto a avaliação da espessura do quadríceps através do ultrassom poderia predizer rehospitalizações e declínio funcional em idosos hospitalizados. E esse aqui que eu acho que é o estudo mais interessante, que é uma coisa que a gente já consegue utilizar na prática, né? Então, eles fizeram uma medida beira-leito, ali da espessura do quadríceps, né, dos idosos, e correlacionaram essa espessura do quadríceps com esses desfechos de rehospitalização e declínio funcional. E eles também mediram uma série de outras variáveis. Fizeram AGA, medicações, AVDs, AIVDs, Minimental, enfim, foi um estudo aí bem robusto. Então, eles fizeram essa medida aqui, então eles até colocam direitinho quais medidas do ultrassom que a gente deve estar atento para fazer. Então, aqui eles trazem até a foto, né, de como medir ali da criocelíaca até a altura da patela, né, e os pontos que a gente deve ali marcar e onde a gente deve fazer essa medida da espessura. Eles avaliaram 100 idosos, eles fizeram a medição de um índice, que esse é o índice de contratilidade, né, que seria a espessura da musculatura dividido pela espessura anterior da perna vezes 100, e eles viram que houve correlação entre a espessura do quadríceps com rehospitalização e mortes. E nos pacientes acamados com espessura de quadril menor que 1,2%, a taxa de rehospitalização ou morte foi 30% maior. Então, foi um índice bem significativo. Então, é um método bastante interessante para a gente fazer até um prognóstico desses pacientes, né, predizendo hospitalizações e mortes aí nessa população, e especialmente importante para os pacientes acamados que não conseguem sair nem para fazer uma densitometria de corpo total ali dentro do próprio hospital. Então, aqui agora eu trago para vocês nessa tabelinha uma comparativa entre os exames, né? Então, mas para a gente resumir, então, de cada exame. Então, eu tenho 2 exames que têm um custo baixo, que é a bioimpedância e a densitometria de corpo total. A bioimpedância sendo um método aí um pouco mais impreciso das medidas, depende muito do protocolo que eu sigo, e também para pacientes muito obesos, com IMC menor que 16 e pacientes também com muito edema, não é um exame adequado, mas se é o único disponível, eu posso utilizar. Densitometria de corpo total, então um exame aí com uma acurácia melhor, né, com uma quantificação melhor dos tecidos, porém a gente sabe ainda que no Brasil não está disponível em todos os locais, porque a gente tem que lembrar que o software da densitometria de corpo total ele é diferente da densitometria óssea, então não são todos os laboratórios habilitados para a realização, mas é um exame com baixa exposição à radiação e também muito rápido para o paciente realizar. O ultrassom também, hoje em dia, com um custo muito baixo, facilidade de levar, de ser portátil, de eu poder levar isso daí para casa do paciente ou ali para o paciente acamado dentro do hospital, porém, é operador dependente e ainda eu não tenho aí um ponto de corte estabelecido para uso com ultrassom. E os meus 2 exames aí melhores para as imagens, tomografia e ressonância. Tomografia, não esquecer da exposição à radiação. E a ressonância, o melhor de todos. Então, e se a gente for utilizar, então, a gente pensar que talvez aquele corte único de ressonância seja aí um exame bastante interessante. Aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre o custo dos exames. Então, eu tenho desde uma bioimpedância aí custando em torno de 200, né? Aquela bioimpedância que eu faço mão, pé, geralmente ela custa em torno de R$200, até uma ressonância com um custo de R$5.000, né? Então, é um exame realmente muito caro, que a gente não sei se o paciente vai estar disposto a pagar, ou se o convênio vai cobrir
esse custo para avaliação só de massa muscular. Então, diante de tudo isso, né, e agora, o que a gente vai fazer, então, ali na nossa prática clínica? Qual o exame que a gente vai escolher, como que a gente vai fazer para avaliar esse paciente? Então, a gente tem que sempre lembrar que a escolha do exame ideal tem que estar centrado no cuidado ao paciente. Então, eu tenho que ver qual que é a preferência do meu paciente, né? Então, vamos ver quanto que isso custa. Esse exame está coberto ali pelo convênio dele, né? Tem muitos convênios hoje em dia que não cobrem a densitometria de corpo total. Então, vale a pena fazer para avaliação? Então, a gente tem que ver essa questão de custo-benefício, né? Se o paciente já vai fazer uma tomografia de abdômen, já pede ali o corte de L3, se o laboratório puder fazer, ótimo para o paciente, ele já está indo fazer um exame, a gente já faz essa avaliação. O segundo ponto, a gente vê a disponibilidade tanto do exame, então tenho que ver se no centro onde eu trabalho, né, na cidade onde eu trabalho, eu tenho disponibilidade de fazer esses exames. Então a gente sabe que ainda não é a realidade de todas as cidades aí do Brasil. E outra coisa é a questão de acessibilidade do paciente a esse exame, né? Vai ser difícil do paciente chegar, um cadeirante, um acamado, eu vou tirar ele de casa para poder fazer uma densitometria de corpo total? Ou eu posso só fazer uma avaliação clínica com esse paciente? Então, eu tenho que pesar tudo isso dessa forma, né? E lembra ali daqueles exemplos que eu trouxe para vocês. Então, o paciente que eu quero colocar aí num programa de emagrecimento, será que é importante eu fazer uma avaliação da força muscular, da massa muscular, para ver se esse paciente não precisa de uma intervenção antes? Então, acho que isso tudo aí vai estar focado dependendo do que o paciente quer e do caso clínico que eu tenho ali pela frente. E não esquecer do risco para o paciente em relação à exposição à radiação. Então, tomografia seriada, acho que é um exame bem complicado para a gente fazer nesses pacientes. E, por último, eu quero lembrar vocês que naquele mesmo algoritmo que a gente tem, né, que eu mostrei lá no começo da aula para vocês, que na segunda parte do algoritmo que a gente fez o SARC-FCC, né, que eu estou propondo para vocês, fez o teste ali de força muscular. Eu já tenho, e se ele tem esses dois alterados, eu já tenho uma sarcopenia provável. E na prática clínica, isso é suficiente para que eu já comece intervenções neste paciente, né? Então, se eu estou vendo que ele já tem perda aí de força muscular, então já começa a pedir para ele ir lá aumentar a atividade física, vou suplementar com proteína se a ingesta dele é baixa, né? Vou fazer essa análise. Então, isso é suficiente. Então, hoje em dia, realmente, a gente não precisa de nenhum exame. Se a gente tiver exames para medida de massa muscular, realmente ajuda muito. Mas não, os exames não são imprescindíveis. E aqui são minhas mensagens finais, né? Então, acho que é isso que eu falei, né? Na prática, os exames nos ajudam muito a avaliar a questão da massa muscular, porém, eles não são imprescindíveis para a gente fazer um diagnóstico de sarcopenia provável e começar uma intervenção clínica. A ressonância, hoje em dia, é o nosso padrão ouro, né? E o padrão ouro seria a ressonância de corpo total, mas tenho certeza que se você colocar o paciente ali para fazer uma ressonância de corpo total, ele nunca mais vai voltar no seu consultório, porque ele vai ficar horas fazendo o exame, ele não vai gostar disso. Então não é um exame viável hoje em dia. Quando formos fazer a tomografia de abdômen, a gente pode pedir, como eu falei para vocês, para fazer aquele corte em L3. Hoje em dia, o método preferencial pela disponibilidade, custo e exposição à radiação é a densitometria de corpo total, mas ainda, como eu falei para vocês, acesso limitado em alguns locais, e acredito que o ultrassom venha a ser um método promissor, mas a gente ainda precisa de mais estudos para validação do ultrassom, e seria muito interessante aí nos pacientes acamados, que na geriatria a gente tem bastante. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.